Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem com todo mundo aí, né? Vamos lá. Continuando nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família, fazendo sol ou fazendo chuva, se você estiver viajando ou em casa, né? A gente vem para mais um capítulo aqui. E hoje a gente pegou uma outra Bíblia. A primeira Bíblia era que o pastor Tiago deu para Cristiane. Agora nós estamos com a Bíblia que o Carlinhos deu para Bianca. Carlinhos e a Marileia. O Carlinhos e a Marileia deu para Bianca e para o Frederico. No casamento eles pegaram a Bíblia deles emprestada. Uma Bíblia muito bonita, muito grande, legalzão. Para ficar mais fácil de ler aqui, olha, tá bom? A gente vai começar a leitura dela hoje. Vamos ler do Êxodo de 6 a... Vamos ler de 6 a 10. Êxodo de 6 a 10. Deixa eu escrever aqui. Êxodo de 6 a 10. Hoje é o vídeo número 12, beleza? E aquilo que a gente fala sempre no começo, né? Alguma coisa que a gente... Algum ensinamento que a gente tem que bate no coração no início da live aí, né? Da gravação. O de hoje eu vou falar sobre paciência. Não sei por quê. A risada dela. A paciência que a gente tem que ter para lidar com as outras pessoas. Deus nos dá, né, esse dom da paciência e a gente pode exercitar ele, né? Mas convém todo mundo que tem o dom ou não e que está dependendo às vezes da paciência do outro, sempre está analisando, né, também qual é a parte que ele pode fazer para diminuir esse estresse entre as pessoas, né? Geralmente no relacionamento entre duas pessoas, a gente participa com 50%, os outros 50% é da outra pessoa. Então não adianta numa parte só fazer a parte dela, que se o outro não fizer, também não dá, né? Então estou falando isso daí para lembrar da paciência, da importância de eu pensar no meu 50% e cobrar os 50% da parte contrária, vamos dizer assim, ou da sociedade ali, ou do amigo, ou seja lá o que for. Um relacionamento entre duas pessoas, ele depende de metade de cada um, e não adianta só um estar com a boa vontade, né? Beleza? Fica aí a dica para todos nós. Bom, vamos lá. Comece aí, Cristiano, pra gente, por favor, ler o sexto, Êxodo 6. Javé respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao faraó. É pela força que ele os deixará partir, e até os expulsará do seu país. Deus falou a Moisés: Eu sou Javé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas a ele não dei a conhecer o meu nome, Javé. Também estabeleci minha aliança com eles, para eles dar a terra de Canaã, a terra em que residiam como imigrantes. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, que os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou Javé. Eu tirarei de cima de vocês as cargas do Egito, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com mão estendida, fazendo justiça solene. Eu os adotarei como meu povo e serei o Deus de vocês, aquele que tira de cima de vocês as cargas do Egito. Depois eu farei vocês entrarem na terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei como propriedade para vocês. Eu sou Javé. Moisés comunicou isso aos filhos de Israel, mas eles não fizeram caso, porque estavam no limite da resistência, por causa da dura escravidão. Javé disse a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel sair do território dele. Moisés, porém, falou a Javé: Se nem os filhos de Israel me dão ouvidos, como é que o faraó vai me ouvir, a mim que não tenho facilidade de falar? Javé falou a Moisés e a Araão e os enviou ao faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel do país do Egito. Moisés e Araão são irmãos e levitas. Estes são os chefes de suas famílias, filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. São os clãs de Ruben, filhos de Simeão, Samuel, Jamim, Aod, Jaquim, Soá e Saul, filho da Cananeia. São os clãs de Simeão.
Nome dos filhos de Levi com seus descendentes: Gerson, Caate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson: Lone e Semei com seus clãs. Filhos de Caate: Anrã, Izar, Hebron e Osiel. Caate viveu 133 anos. Filhos de Merari: Mole e Muzi. São os clãs de Levi, com suas descendências. Arã casou-se com sua tia Jocabede, e ela lhe deu Araão e Moisés. Arã viveu 137 anos. Filhos de Izar: Coré, Nefé e Zecri. Filhos de Osiel: Misael, Elisafã e Setre. Araão casou-se com Isabel, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu Naabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azi, Eucana e Abiasaf. São os clãs dos coreitas. Eleazar, filho de Araão, casou-se com uma das filhas de Futiel, que lhe gerou Finéias. São 7 os filhos das famílias dos levitas, segundo seus clãs. E estes são Araão e Moisés. Foi a eles que Javé disse: tirem do Egito os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Foram eles, Moisés e Araão, que falaram ao faraó, rei do Egito, para que deixasse os filhos de Israel sair do Egito. Deus toma a iniciativa. Quando Javé falou a Moisés no Egito, Javé lhe disse: eu sou Javé. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que estou dizendo a você. Moisés respondeu a Javé: não sei falar com facilidade. Como é que o faraó vai me ouvir? Javé disse a Moisés: veja, eu faço você como um Deus para o faraó, e seu irmão Araão será seu profeta. Você fará tudo o que eu mandar, e seu irmão Araão falará ao faraó, para que este deixe os filhos de Israel partir de sua terra. Eu, porém, vou endurecer o coração do faraó, e multiplicarei sinais e prodígios no país do Egito. O faraó não vai ouvir vocês, e então eu colocarei a minha mão em cima do Egito, e tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, fazendo solene justiça. Desse modo, os egípcios saberão que eu sou Javé, quando eu estender a minha mão em cima do Egito e fizer os filhos de Israel sair do meio deles. Moisés e Araão fizeram exatamente o que Javé tinha ordenado. Quando falaram ao faraó, Moisés tinha 80 anos e Araão 83. A luta pela libertação. Começa o confronto. Javé disse a Moisés e Araão: se o faraó pedir que vocês façam algum prodígio, você dirá a Araão que pegue a vara de você e a jogue diante do faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Araão se apresentaram diante do faraó e fizeram o que Javé lhes havia mandado. Araão jogou a vara diante do faraó e seus ministros, e ela se transformou em cobra. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os encantadores de cobra, e também ele, os magos do Egito, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Cada um jogou a sua vara e elas se transformaram em cobras. No entanto, a vara de Araão devorou as varas deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu, e ele não fez caso de Moisés e Araão, exatamente como Javé havia predito. Da água da vida ao sangue da morte. Javé disse a Moisés: o coração do faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo partir. Vai encontrar o faraó de manhã. Ele vai sair até o rio, e você o esperará na margem do Nilo. Leve consigo a vara que se transformou em cobra. Diga o faraó: Javé, o Deus dos hebreus, me enviou a você para dizer: deixe meu povo partir, para que me sirva no deserto. Até agora você não fez caso. Portanto, assim diz Javé: com isto você ficará sabendo que eu sou Javé. Com esta vara que tenho na mão, vou tocar as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio vai ficar cheirando mal e os egípcios não poderão mais beber a água do rio.
Javé disse a Moisés: diga a Araão, tome a vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, canais, lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se convertam em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Araão fizeram como Javé tinha mandado. Araão ergueu a vara, tocou a água do rio diante do faraó e de sua corte, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio ficou poluído, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não fez caso, exatamente como havia dito. Exatamente como Javé havia predito. O faraó voltou para o palácio sem se preocupar com o caso. Os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber água do rio. Uma negociação fraudulenta. 7 dias depois de ter tocado o Nilo, Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele, assim diz Javé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não o deixar partir, eu infestarei todo o território de você com rãs. O Nilo ferverá de rãs que entrarão em seu palácio, nas casas e quartos e até em sua cama. O mesmo acontecerá na casa de seus ministros e de seu povo, nos fornos e amassadeiras. As rãs virão por cima de você, de seus ministros e de todo o seu povo. Javé disse a Moisés: diga a Araão, estenda a mão com a vara sobre os rios, canais e lagoas, e faça subir rãs sobre todo o território egípcio. Araão estendeu a mão sobre as águas do Egito e fez subir rãs que infestaram todo o território egípcio. Os magos do Egito, porém, usaram suas ciências ocultas e fizeram o mesmo. Fizeram subir rãs por todo o território egípcio. O faraó mandou chamar Moisés e Araão e lhes disse: rezem a Javé para que afaste as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei o povo partir para que ofereça sacrifícios a Javé. Moisés disse ao faraó: diga-me, por favor, quando é que eu devo rezar por você, por seus ministros e por seu povo, a fim de livrar das rãs você e suas casas, de modo que as rãs fiquem somente no Nilo. O faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: será conforme está pedindo, para que você saiba que não há ninguém como Javé nosso Deus. As rãs se afastarão de você, de sua casa, dos seus ministros e do seu povo. Ficarão somente no rio. Moisés e Araão saíram do palácio do faraó. E Moisés suplicou a Javé por causa das rãs que ele havia mandado contra o faraó. Javé cumpriu o que Moisés lhe pedia. Morreram as rãs que estavam nas casas, pátios e campos. Foram ajuntadas em montes imensos e a terra ficou poluída. Mas o faraó viu que havia trégua e seu coração ficou endurecido e não lhes deu ouvido, exatamente como Javé tinha predito. A ideologia do opressor é desmascarada. Javé disse a Moisés: diga a Araão, estenda a vara e toque o pó do chão, e eles se transformarem em mosquitos por todo o território egípcio. Araão estendeu a mão com a vara e trocou o pó do chão, que se transformou em mosquitos, que atacavam homens e animais. E todo o pó do chão se transformou em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito tentaram fazer o mesmo, usando suas ciências ocultas para produzir mosquitos, mas não conseguiam. Os mosquitos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito. O opressor reconhece a força de Javé. Javé disse a Moisés: levanta-se de madrugada, apresente-se ao faraó quando ele sair para o rio e diga-lhe: assim diz Javé, deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar o meu povo partir, eu mandarei moscas contra você.
contra seus ministros, seu povo e as casas que você tem. As casas dos egípcios e até mesmo o solo em que pisam ficarão cheios de mosquitos. Nesse dia eu trarei de maneira diferente o território de Gessém, onde resiste o meu povo, para que aí não haja moscas. Assim você saberá que eu sou Javé e estou no país. Farei uma distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal acontecerá amanhã. Assim fez Javé. Nuvens de moscas invadiram o palácio do faraó e de seus ministros e de todo o território egípcio, de modo que toda a terra do Egito ficou infestada de moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: vão oferecer sacrifícios ao Deus de vocês dentro do meu território. Moisés respondeu: não é oportuno fazer isso, porque nossos sacrifícios a Javé, nosso Deus, são abomináveis para os egípcios. Se molarmos diante deles o que eles abominam, certamente irão nos apedrejar. Temos que viajar 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios a Javé, nosso Deus, conforme ele nos mandou. O faraó propôs: eu deixarei vocês fazerem sacrifícios ao Deus de vocês no deserto, com a condição de que vocês não se afastem muito. Rezem por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair da sua presença, rezarei a Javé, para que amanhã mesmo ele afaste as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo. Mas que o faraó não torne a me enganar, não permitindo que o povo vá fazer sacrifícios a Javé. Moisés saiu da presença do faraó e orou a Javé. E Javé fez o que Moisés pedia, afastou as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo, até que não ficou uma só. Mas o faraó endureceu o coração também dessa vez, e não deixou o povo partir. Javé está com seu povo. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Javé vai ferir, como uma peste maligna, o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, boi e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que não perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte, e morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. A ideologia do opressor é derrotada. Javé disse a Moisés e Arão: peguem do forno um punhado de cinza e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se ao faraó e Moisés a jogou para o ar. E os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó e este não os ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Os interesses dividem a classe dominante. Javé disse a Moisés: levanta-se de madrugada, apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixe meu povo partir para que me sirva, pois dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra vocês, contra seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi exatamente para isso que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força
e para que minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continua a reter o meu povo e não o deixa partir. Veja bem, amanhã, a esta hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo, porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sob um teto vão morrer por causa da chuva de pedras. Os ministros do faraó se respeitaram a palavra de Javé. Apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar o rebanho em estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre homens e animais, e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuvas de pedras, e caíram raios sobre a pedra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo o que havia no território egípcio. Feriu tudo o que se encontrava no campo, homens e animais. Destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gessém, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Desta vez eu pequei. Javé é justo, e eu com o meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque já chegam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos para Javé. Os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quanto a vocês, seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem a Deus Javé. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava florescendo. O trigo e o centeio, porém, não se perderam, porque são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó e da cidade, e estendeu a mão para Javé. Os trovões e a chuva de pedras cessaram, e parou de chover sobre a terra. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Não ceder em nada, né? Êxodo 10. Javé disse a Moisés: apresenta-se ao faraó, pois eu endurecei o coração dele e de seus ministros para realizar entre eles os meus sinais, a fim de que você conte a seu filho e ao seu neto de que modo eu caçoei dos egípcios e quantos sinais realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou Javé. Então Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e disseram: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: até quando você vai se negar a humilhar-se diante de mim? Deixe meu povo partir para que me sirva. Se você não deixar meu povo partir, amanhã mandarei gafanhotos sobre o seu território. Eles cobrirão a superfície da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão todo o resto que não foi atingido pela chuva de pedras e todas as árvores que cresceram no campo. Encherão as casas que vocês têm, assim como de seus ministros e de todos os egípcios, como seus pais e avós nunca viram, desde o dia que vieram à terra até hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os ministros disseram ao faraó: até quando esse homem será para nós uma armadilha? Deixe essa gente partir, para que sirva o seu Deus Javé.
Você não vê que o Egito está arruinado? Fizeram Moisés e Arão voltar à presença do faraó. E estes lhe falou: vão servir a Javé, o Deus de vocês. Mas me digam quem é e quem vai. Moisés respondeu: temos que ir com os jovens e velhos, com os filhos e filhas, com os rebanhos e os gados, porque para nós é uma festa de Javé. O faraó replicou: que Javé os acompanhe, se eu os deixar partir com suas crianças. Vocês têm más intenções, de modo nenhum. Vão somente os homens e sirvam a Javé. E se isso que vocês estão querendo os expulsaram da presença de Faraó? Javé disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre o país, e devorem toda a vegetação da terra e tudo que se salvou da chuva de pedras. E Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e Javé fez soprar sobre o país um vento oriental, durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos, e os gafanhotos invadiram todo o território egípcio. E eram tão numerosos como nunca houve antes e nunca mais haverá. Cobriram toda a superfície do solo, devastaram a terra, devoraram toda a vegetação do solo e todo o fruto que a chuva de pedras tinha deixado nas árvores. E em todo o território egípcio não ficou nada verde, nas árvores nem na vegetação do campo. O faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e disse a eles: pequei contra seu Deus Javé e contra vocês. Perdoem o meu pecado ainda esta vez e rezem para que seu Deus Javé afaste de mim este castigo mortal. Moisés saiu do palácio do faraó e rezou a Javé. Então Javé fez soprar do ocidente um forte vento que arrastou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Não ficou só um gafanhoto em todo o território egípcio. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não os deixou que os filhos de Israel partissem. O opressor apela para a violência. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e sobre todo o território egípcio haverá uma escuridão que se poderá apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e uma densa treva o cobriu o território egípcio durante 3 dias. Uma pessoa não via a outra, e por 3 dias ninguém se levantou do lugar em que estava. Contudo, havia luz em toda a parte onde habitavam os filhos de Israel. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: vão servir a Javé. Fiquem somente os rebanhos e o gado de vocês. As crianças poderão ir com vocês. Moisés respondeu: mesmo que você desse as vítimas para os sacrifícios e holocaustos, a fim de oferecermos a Javé, nosso Deus, ainda assim, o nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, pois precisamos deles para oferecer a Javé, nosso Deus. Nem nós mesmos sabemos como vamos servir a Javé, enquanto não chegarmos lá. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-lo partir. E o faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tome cuidado para não se apresentar de novo, porque se eu tornar a vê-lo, você morrerá imediatamente. Moisés respondeu: seja como você está dizendo, nunca mais me apresentarei. Finalizando um pouquinho aqui, vamos lá para anotar. Vamos lá. Tá. Bom, vamos falar sobre os códigos pegos aqui, né? Hoje eu não peguei muitos, não confesso a vocês que estou meio cansado, bem cansado, e nesse cansaço a gente acaba não pensa tão bem, né? Mas vamos lá. Eu percebi que quando muda de Bíblia, né, muda também o jeito de se falar, de se referir a Deus, né, que já se refere a Deus como eu sou Javé. No capítulo anterior a gente leu na Bíblia, a Bíblia que o pastor Tiago tinha dado para Cristiane, eu não sei como chama a Bíblia,
mas ela não falava assim, não falava Javé, era outros nomes usados, era o Deus de Abraão, né? O Deus dos hebreus. Aqui também fala um pouco, mas aqui usa muita palavra Javé para se denominar Deus ali. Ele falava também que o faraó, né, em alguns dos códigos aqui, o faraó não ia endurecer o coração com eles, né? E isso se repetiu por várias vezes, assim, até repetidamente. E ele pedia perdão, falava que desculpasse, que ele ia amolecer o coração, e aí de repente ele endurecia de novo. Por umas 5, 6 vezes, e várias pragas foram lançadas sobre o Egito por isso, né? Cada vez que ele não cumpria uma palavra, a praga era lançada de novo. E o faraó também, ele meio que não acreditava em que Moisés fazia, então tinha uma dúvida, e ele usava os seus, né, vamos dizer assim, o pessoal seu para fazer toda a vistoria ali, para ver se fazia sentido aquilo. Ele usava os seus magos ali, né, e eles faziam magias semelhantes, e é como se eles fizessem uma auditoria em cima daquilo para ver se era possível fazer aquilo ou não, se aquilo era um truque. Ele continuou não acreditando, mas Moisés falava que Javé falava para Moisés que ele ia provar para ele que, embora o coração do faraó, ele endureceu o coração do faraó e dos seus ministros, mas depois ele ia mostrar para ele que a mágica realmente acontecia, vamos dizer assim, um milagre acontecia, né, para que aquilo fosse possível ser feito. E por várias vezes Javé falava, né, deixe meu povo sair, e caso contrário, caso vocês não deixem, pragas cairão, né, sobre o Egito. E o faraó endurecia o coração e não cumpria os acordos, né, com o povo de Israel. Os interesses dividem as classes dominantes. Então as classes que dominavam começou a dividir os interesses dele. Olha, gente, como é que a gente vai fazer? Esse pessoal está incomodando a gente aqui, né? Então brigaram muito sobre esse sentido. Depois de várias tentativas também, o faraó parece que ia ceder, ele ainda não cede. E depois ele passa para a ignorância. Ele fala a Moisés que se ele aparecer na frente dele mais uma vez, ele matará ele. E Javé, né, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, parece que ele lida como se fosse não uma brincadeira, mas uma sequência de testes, onde ele mostra em cada momento que ele é capaz de reverter, inclusive de fazer o que ele prometeu, mesmo que você não siga. Então é como se a lição fosse se repetindo. É essa a mensagem que eu pego disso. A lição se repete. A lição se repete. Por que eu coloquei a lição se repete? Na vida da gente parece que acontece coisas assim também. A lição vai passando na frente da gente, vai repetindo e a gente parece que não pega. Aí sabe o que acontece? A gente sofre as consequências dela, daquela lição não aprendida. E aí parece que a gente tem que fazer aquilo, mas alguma coisa no coração não deixa a gente fazer. Eu não sei porquê, parece que tem que aumentar o incômodo, parece que aquilo lá tem que aumentar. Volto a dizer de novo que eu disse no capítulo passado, o cachorro deitado no prego. Às vezes a dor não é tanta, parece que tem que doer mais para aquilo acontecer, para que se aconteça o mover, né? Parece que Deus faz isso com a gente em algumas coisas. E há pouco tempo atrás eu falei isso aí, até com o Ney, pai do Frederico. Falei, não, já aprendemos a lição, pega rápido também a lição, porque já tá bom, porque senão ela vai repetir. E a lição, parece que as pessoas esquecem da lição, a gente também, eu me coloco no meio de todo mundo. Às vezes eu, não, peraí, peguei a lição, vamos passar para frente. Tá bom, já entendi. É por aí. Então acho que é meio assim, parece que é pra gente realmente gravar, beleza? Esse foi o vídeo 12. Você quer falar uma coisa, Cristiane? Não, deixa que você fale, porque... A Cristiane também está cansada, tanto quanto eu. Esse é o vídeo 12 da série Leitura da Bíblia em Família, do início ao fim, que estamos fazendo. E seguimos com o nosso propósito, beleza? Um grande abraço a todo mundo aí. E aguardem o próximo vídeo. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.